Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo. Gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar este conteúdo com seus amigos, deixar o seu like, o seu comentário, que são coisas muito importantes para que o canal se torne cada vez mais relevante e alcance o maior número de pessoas possível. Muito obrigada pela atenção. Hoje a gente vai fazer uma explanação de um livro, que é esse livro aqui, do Hugo de São Vítor. Ele é um monge que viveu no século XI da Era Cristã. A gente vai falar sobre esse livro aqui, Os Mais Belos Sermões de Hugo de São Vítor. É um livro muito interessante da cristandade. Bom, então eu convido você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar o conteúdo com seus amigos, deixar o seu like, o seu comentário, enfim, que você possa realmente fazer tudo o que for possível para que o nosso canal se torne cada vez mais relevante e possa alcançar o maior número de pessoas possível. Muito obrigada a todos pela compreensão. E vamos então discorrer sobre essa importante obra, então, como eu falei, desse monge que viveu no século XI, Hugo de São Vítor. O que essa importante obra vai falar? Essa importante obra de Hugo de São Vítor, ela vai falar sobre aspectos muito importantes sobre algumas questões relacionadas à cristandade, questões muito interessantes que vão ser muito esclarecedoras a cada um de nós. Ele vai falar principalmente sobre a questão de algumas pontos importantes, como, por exemplo, a festa de Pentecostes, sobre, por exemplo, os santos, sobre a caridade, que é o amor. Enfim, ele vai falar sobre pontos muito importantes da cristandade, como eu falei. Com relação, por exemplo, ao Espírito Santo, que é a festa de Pentecostes, ele vai falar que esse Espírito Santo, ele veio como em Pentecostes, desceu como Pentecostes, e ele, na verdade, o que ele vai falar, por exemplo, em relação ao Espírito Santo, é que ele veio para trazer a graça, ele veio para trazer a vida, ele veio para redimir a humanidade dos seus pecados. Na verdade, ele vai falar principalmente sobre o quão importante é o exercício das virtudes a seguir, por exemplo, a prudência, a caridade, a justiça, todas as virtudes cristãs que são muito importantes para que nós possamos ser pessoas mais, vamos dizer assim, mais autênticas, pessoas que vivam na graça. Essas virtudes cristãs, elas nos tornam mais parecidas com o sagrado, e elas vão fazer com que nós possamos ser pessoas melhores, ser pessoas mais dignas, pessoas mais autênticas, pessoas que tenham mais fé, porque ele vai dizer que a nossa natureza humana, ela, através do pecado original, a nossa natureza, ela é decaída, ela realmente é uma natureza corrompida, degenerada, que precisa, então, ser restaurada. O ser humano, ele não tem a capacidade, por si mesmo, de ser uma pessoa melhor. Por isso que ele precisa da graça divina para que ele possa ser uma pessoa melhor. E quem dá essa graça é o Espírito Santo, que veio, por exemplo, como em Pentecostes. Ele vem para dar a graça, para vivificar o ser humano. Porque o ser humano, por si mesmo, ele não é capaz de fazer o bem. O ser humano é limitado. O ser humano, ele não tem, vamos dizer que nem exista o diabo nessa história, porque ele caiu lá, mas vamos supor que não exista nenhum tipo de influência maligna, porque vamos supor que o homem esteja isento de qualquer influência maligna. O ser humano, ele é tão você sabe do que eu vou falar, que ele prefere liberadamente, mesmo que não tenha nenhum tipo de diabo, nenhum tipo de influência, ele prefere fazer o mal. Por quê? Porque ele é mau, porque o ser humano é mau. Não é porque o diabo é mau, todo mundo sabe disso, e tanto que foi ele que tentou o ser humano lá no paraíso. E por isso o ser humano, por ser orgulhoso, olha só o ponto, por ser orgulhoso, ele caindo no pecado, a natureza humana, ela ficou totalmente decaída, totalmente degenerada, e o ser humano não teve nenhuma capacidade de fazer o bem. E para que ele possa fazer o bem, ser curado dessa cegueira, a lei, ela instrui o ser humano. Só que o ser humano, ele não consegue obedecer à lei, ele tem dificuldade de obedecer à lei. Ele tem dificuldade, como eu falei, por causa da questão
da falta de capacidade para isso. Ele precisa da graça. Ele precisa do Espírito Santo para que ele possa ser capaz de fazer o bem. Porque por si mesmo, mesmo que exista uma lei que venha instruí-lo a fazer o bem depois que ele ocorreu a queda lá no paraíso, ele não tem capacidade por si mesmo de fazer o bem. Ele precisa de um auxílio divino, que é a graça. E a graça, ela vai dar essa capacidade para o ser humano ser uma pessoa que possa ser fiel à lei, que possa seguir a lei. Porque se o ser humano não tiver a graça, ele não vai ser capaz de seguir a lei. Ele vai ser incapaz e vai ser cego. Porque o pecado original, ele trouxe uma cegueira espiritual no ser humano. É errado quem diz que o ser humano ele teve mais capacidade de enxergar, como o próprio diabo diz, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Só que isso trouxe uma dificuldade do homem ser bom, porque o homem, com o pecado original, se ele não é submetido à graça divina, que lhe dá o entendimento, o conhecimento e a sabedoria, ele não tem a capacidade de fazer o bem. Por isso que é preciso sempre o auxílio da graça, aquele que quer fazer o bem. Se a pessoa ela for do mundo ou ela não ligar para nada, ela só vai fazer o mal, porque ela não tem a capacidade para fazer o bem. Infelizmente, é isso que o São Vítor deixa ele deixa muito claro, porque o ser humano ele é naturalmente mau depois do pecado original. Infelizmente, ele se corrompeu. Ele se corrompeu porque ele se corrompeu em dois aspectos, porque ele tinha duas questões que ele poderia, dois bens que ele poderia seguir, que seria o bem, que seria, ele é criado à imagem e semelhança de Deus. A imagem significa principalmente na questão da razão. A imagem está muito ligada à questão espiritual, à retidão do homem, que está ligada à razão. E a semelhança está ligada ao amor que o homem tem no coração. Com o pecado original, principalmente a questão da retidão, que é a imagem divina, ela foi completamente manchada. O homem perdeu a imagem divina. Ele se tornou mais semelhante ao próprio diabo, porque a imagem divina é aquilo que o torna parecido com Deus, na sua retidão espiritual, sabe? E com o pecado original, ele se corrompeu. Na verdade, o pecado trouxe a mancha para o homem. O homem ele deixou de ser bom, deixou de ser parecido com Deus, como eu disse, imagem de Deus, e se tornou a própria imagem do inimigo de Deus, que é o Satanás. Por quê? Porque o Satanás conseguiu corromper o homem através do pecado original. E era tudo o que ele queria. Por quê? Porque a malandragem e a malícia do pecado tornam o homem completamente desfigurado. É como se o homem deixasse de ser um homem e se tornasse uma besta. Ele perde a essência, ele perde a natureza humana com a qual Deus o criou. Isso, na verdade, a culpa é da queda lá no paraíso, porque se o homem tivesse resistido, ele não teria sido corrompido, ele teria permanecido imagem e semelhança de Deus. Principalmente, como eu falei, a parte da razão, que é a imagem, foi completamente desfigurada. O homem perdeu a capacidade de raciocinar. Ele se tornou como se fosse burro. Olha que coisa estranha. Por mais que a pessoa frequente universidade, faça cursos, ainda assim ela tem 2 neurônios, como diz no popular, o tico e teco, porque ela não raciocina. E segundo o São Vítor, é a culpa do pecado original. Não é culpa do homem, é porque ele caiu. Se ele não tivesse caído, isso não teria acontecido. Então, por isso que tem a graça divina que deve ser infundida nele para que ele possa recuperar a sobriedade, para que ele possa voltar a raciocinar, porque ele perdeu a capacidade de raciocinar. Como eu falei, ele ficou burro, né? E ele precisa voltar a ter essa capacidade de raciocinar. E nós vamos ver o seguinte, que Hugo de São Vítor, ele deixa muito claro que para quem quer servir a Deus, é necessário ter o temor a Deus. Por quê? Porque tudo é vaidade no mundo. Se o homem for ser levado pelo mundo, que o mundo ele é voltado para o pecado, ele vai viver uma vida fútil, uma vida banal. Ele precisa do temor a Deus, porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E quando ele começa a temer a Deus, ele mostra que ele ama a Deus. E o que é temer a Deus? É seguir os seus mandamentos. Mas para o mundo isso é uma loucura, porque o mundo não consegue entender a lógica de Deus. O mundo só consegue entender a lógica do mal, né?
Então, assim, o homem bom, ele precisa servir a Deus. Aquele que diz que ama a Deus tem que servir a Deus, não servir ao mal. E servir a Deus é você fazer a vontade de Deus, cumprir os seus mandamentos, ser fiel a Ele. E nisso você estará entrando pela porta estreita, que é a porta que conduz à salvação. Porque larga é a porta que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então a gente precisa aguçar a nossa razão. E a fé, ela vai ser a porta para a fé, e principalmente as obras, elas vão nos dar esse passaporte para a vida eterna. Porque na Nova Jerusalém Celeste, ela é composta de duas portas. Uma porta é a fé, que é simbolizada pela esmeralda, e a outra porta é a porta que é simbolizada por uma outra pedra preciosa, que é a safira, que é simbolizada pela virtude das obras, porque a fé sem obras é morta. E a fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Então aquele indivíduo que tem fé, ele já está com o pé no céu. Mas além da fé, ele precisa fazer obras. E que obras são essas? As obras significam o amor a Deus e o amor ao próximo. Aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão é mentiroso, e a verdade não está nele. Então é importante que a pessoa que quer servir a Deus, ela tenha principalmente o amor ao próximo. E esse amor tem que ser através de obras, não simplesmente chegar para o próximo e falar assim, olha, vai dar tudo certo para você, seja feliz, que Deus abençoe, né? Ou de repente você simplesmente fazer um discurso, como os políticos fazem, prometendo tudo que vão realizar para o próximo, né, para os seus cidadãos, e não cumprirem nada, ou simplesmente não traduzirem em obras. Isso não adianta nada. A pessoa que ama o próximo, ela tem que colocar na prática, porque não adianta você dizer eu amo a Deus e você não ama o teu irmão, você é mentiroso. E como eu falei, não adianta você falar, mas eu amo meu irmão. De repente um parente, um amigo. Mas se você disser que você ama, mas se você não demonstrar, como é que essa pessoa vai saber que você ama? Se você não tiver a demonstração do amor, do afeto. O amor ao próximo, como eu disse, é você se importar com ele. É você ter empatia com ele. O ser humano não consegue entender o que é o amor. Ele acha que amor é você dizer eu te amo, ou é você ficar bajulando, ou é você ser um bobo, ou é você se passar por. Não, amor não é isso. O amor significa você demonstrar através de atos concretos, através de gestos concretos. Por exemplo, dar um presente, dar uma ajuda a quem precisa, dar atenção, a virtude da atenção para quem não sabe é muito importante. A educação. São coisas simples, mas que às vezes as pessoas negligenciam, porque elas não entendem o que é o amor. Elas acham que o amor é você ser bobo, às vezes, é você ficar se humilhando, né? O ser humano, como ele é muito arrogante, muito orgulhoso, muito egoísta, ele não consegue demonstrar amor porque ele acha que amar o próximo é ser bobo, é fazer papel de bobo, de palhaço, é se humilhar. E não é nada disso. Para quem entende a lógica cristã, ela vai entender que há muito mais alegria em dar do que receber. E quando você demonstra que você ama, o milagre vem para você e para quem recebe. É uma via de mão dupla, né? Não é só quem recebe esse amor que será feliz, mas também quem dá o amor será feliz. Então, é um milagre duplo que acontece. Então, na verdade, se a gente quer viver a bem-aventurança eterna, porque, na verdade, ele deixa muito claro que a igreja aqui que a gente vive é a igreja que está lutando para a salvação. É a igreja militante. Nós temos a igreja padecente, que é o purgatório, e a igreja triunfante, que é a igreja celeste. A igreja militante é aquela que está sofrendo ainda, principalmente exteriormente através das perseguições. Ela é muito perseguida, porque quem quer servir a Cristo vai ser perseguido no mundo. Então, a igreja militante é aquela igreja que exteriormente é perseguida, mas interiormente ela traz a fé, ela traz a esperança de uma vida futura, da glória eterna. E se ela for fiel a Deus aqui na terra, ela já vai estar colhendo os frutos da vida eterna. E no céu ela vai receber a recompensa futura, porque aqui ela vai estar vivendo os frutos, ela vai estar plantando, e lá no céu ela vai colher. Aqui ela vai estar vivendo a justiça. E para viver a justiça, ela vai sofrer muito, porque o mundo ele não vai dar nenhum apoio para ela. Por isso que os réprobos no futuro, que são os ímpios, os homens que vivem segundo as suas paixões,
eles vão perseguir essa igreja militante e eles vão tentar desanimá-la muitas vezes. Mas é preciso que ela coloque a sua esperança em Deus para que ela não desanime e que possa finalmente no céu receber a recompensa eterna, as glórias eternas. Então é importante que o homem ele possa ser perseverante na fé, porque só quem perseverar até o fim será salvo. Isso é muito claro nas Escrituras. Então a gente precisa, assim como os santos que foram perseverantes na fé, imitar o seu exemplo. Sermos pessoas que busquem as virtudes cristãs, que busquem as delícias, né, das coisas do alto, que possam realmente dar prioridade para aquilo que é belo, para aquilo que é sublime, para aquilo que realmente importa, para que na vida eterna essa pessoa possa colher os frutos da sua plantação, né? Porque quem semeia entre lágrimas, entre sorrisos colherá. Então, assim, obviamente que o homem ele não vai encontrar a sua felicidade plena na terra. Por quê? Porque a felicidade plena é só em Deus que ele vai encontrar. A recompensa eterna, as glórias eternas, os consolos, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Isso é só no céu que você vai encontrar isso, não é aqui na terra. Por isso que é importante que o homem seja perseverante, na fé principalmente, para que ele possa ter as portas abertas no céu, que irão recebê-lo para a eternidade. Bom, pessoal, era isso que nós tínhamos então para falar sobre essa importante obra. Espero que vocês possam... Esse livro, ele é um livro muito interessante, né, como eu falei, do Hugo de São Vítor, da editora Clássicos da Espiritualidade Católica, né, os mais belos sermões de São Vítor, né? Realmente, esses monges, eles têm muito conhecimento para nos ensinar. Eles realmente nos dão toda a instrução para que a gente possa ter uma espiritualidade muito mais aguçada e fazer a vontade de Deus e sermos pessoas dignas e pessoas que possam agradar a Deus, que possam ser perfeitas, que possam realmente um dia receber o prêmio da eterna bem-aventurança. Por quê? Porque esse prêmio ele vai começar aqui na Terra. Se a pessoa aqui na Terra ela começar a plantar os frutos, fazer a sua plantação correta, fazer o seu dever, cumprir a sua vocação, ser uma pessoa fiel a Deus, não fiel ao mundo, porque o mundo ele é inimigo de Deus, né? Tanto que quem é amigo de Deus é inimigo do mundo. Então, se você é amigo de Deus, você vai ser inimigo do mundo. Infelizmente, isso é inevitável. E você vai ter que estar pronto para ser perseguido. Mas, no final, tudo vai dar certo para quem for fiel a Deus. Então, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Muito obrigada pela atenção e até mais. Um grande abraço. Tchau, tchau.